o maior crediário do Brasil. O Banco do Brasil será duramente afetado pelas taxas do governo Donald Trump. Fica até o final do vídeo para você entender o que está acontecendo. Mas antes, pessoal, vou te dar 3 segundos para você se inscrever em nosso canal. 3, 2, 1. Meu muito obrigado. Bora aqui pro vídeo. A liberdade de expressão parece ser relativa, e eu acho que é por este motivo que a carta endereçada ao Brasil, ela tem um viés, né, de discussão política de um lado e econômica do outro. Mas a grande verdade é que a questão econômica, para os interesses americanos, é quase nula. O importante é colocar o Brasil no trilho correto. Por quê? É, o seu questionamento nos faz pensar o seguinte: as tarifas vão ser impostas no dia 1º de agosto, 50%. Só que os impactos já são refletidos hoje, mas eu posso dizer também que o impacto ele reflete também as trajetórias passadas. Em economia, a gente costuma dizer o seguinte: existe o past dependence nas questões da tecnologia, da inovação. Então, toda a trajetória que o governo vai construindo no passado vai moldando o caminho que a gente vai seguir no futuro. E o fato é o seguinte: o Brasil resolveu se aliar àqueles países que hoje são os grandes inimigos do governo americano. Estou falando, né, da China, da Rússia, do Irã e da própria Venezuela. Ou seja, o impasse político é colocar o Brasil no trilho correto. Ele só esqueceu o seguinte, né, pessoal? Que todos os países de esquerda, o Brasil está se envolvendo. Mas países democráticos, países desenvolvidos e que realmente estão no trilho, estão no caminho do desenvolvimento, o Brasil não tem acordo, né? Isso que é impressionante. E o que chama a atenção desse governo é isso. E graças a Deus que Donald Trump está tendo que interferir para que se haja, para que se abra os olhos da nação brasileira, das pessoas, de mim e de você, entendeu? É isso que muitas pessoas não estão enxergando. É que Donald Trump está sendo o salvador da pátria, cara. Ele está fazendo aquilo que era para Lula fazer, entendeu? Vamos entender aqui, vamos até o final para você entender. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, isso nos ajuda um monte. E compartilha esse conteúdo com as pessoas, tá bom? Vamos entender aqui onde é que vai parar e vai atingir em nosso bolso essa questão das tarifas, que as pessoas às vezes pensam que só vai atingir os americanos lá, para os brasileiros lá, mas não, isso vai muito além e vai destruir muitos empregos, vai prejudicar muitas empresas, em especial também o agro, tá? Que se você acha que não é de nada, é só um fator bolsonarista, não é não. É graças ao agro que você tem comida na sua mesa, com custo relativamente mais baixo do que talvez não teria se não tivesse a força da produtividade, o excesso de produtividade do agro, tá bom? Então fica até o final do vídeo para você entender de fato isso aqui e botar ponto a ponto, um ponto final dessa questão, tá bom? Vamos aqui entender. Agora vamos pensar então na sua pergunta. Vamos olhar o lado econômico. O lado econômico importa para os americanos? Claro que sim. O primeiro ponto é a economia brasileira é um player importante dentro do objetivo americano. Se não fosse, não haveria essa discussão que nós estamos fazendo hoje. É aquela coisa, né, pessoal? A gente tá falando de um gigante mundial. O Brasil, quer queira ou quer não, por mais que o Brasil tenha essa enorme corrupção, todos esses escândalos ali aí ao longo de 20 anos aí, mensalão, entendeu? Problemas com cartão corporativo, o que for. Querendo ou não, a gente vive em um gigante de um país mundial, entendeu? O celeiro do mundo, sabe? Que distribui aí um monte de. Graças ao Brasil, tem muitos minerais, muitas exportações, sabe? Então, assim, o Brasil não é qualquer país. Eu sei que talvez para a gente que é brasileiro soa como algo assim banal, né? A gente banaliza demais, a gente vê tanta coisa acontecendo aqui no nosso dia a dia, mas olhando com a ótica mundial, é graças ao Brasil que o planeta tem bastante água potável, por exemplo, dentre outros super minerais e minérios, entendeu? Então, assim, o Brasil não é qualquer país, não.
entendeu? Isso aqui poderia ser uma América Latina como um todo, como um país, sabe? Então, o Brasil ele reúne as riquezas de toda a América Latina. Ele poderia ser, entre aspas, aí, um continente, entendeu? Somos um país de dimensões continentais, então não é qualquer país. E ele é um grande parceiro americano. Lógico que diante da balança comercial americana, o Brasil está em desvantagem. É verdade, mas isso são questão de relações. Mas sobre questão de oportunidades de produtos, essa terra aqui é altamente cultivável, cara. Você chega numa Rússia, você chega em países nórdicos que estão em situações climáticas totalmente avessas ao Brasil. Cara, as terras cultiváveis lá são mínimas. A gente tem muito que agradecer ao nosso solo, entendeu? E é aquela coisa, só porque a gente é brasileiro, a gente acaba, infelizmente, não valorizando isso. Mas o mundo, a Amazônia, pelo amor de Deus, cara, o que que tem ali de recursos naturais ali? Ali é o ouro fino do mundo, que não tem. No mundo não tem o que a gente tem, entendeu? Infelizmente, a corrupção corrói, entendeu? O Brasil, o potencial que o Brasil tem. Entendeu? E a gente, infelizmente, a gente não valoriza isso. E acaba olhando, ah, não, porque o país X é muito maior, é um gigante. Ele às vezes é um gigante porque ele está sabendo aproveitar aquilo que tem. Coisa que a gente tem de abundância aqui e a gente não aproveita, tá? Então a gente tem um potencial enorme. Infelizmente é muito mal explorado e muito mal organizado. E aí vamos ver o seguinte: quais são os impactos econômicos para a economia americana de um lado e para a economia brasileira de outro? No caso americano, o aumento das tarifas da importação de produtos deles vai fazer com que haja uma elevação dos preços para os americanos. Mas como é que o governo Trump está agindo nesse sentido? Existe também, por outro lado, uma política de redução dos impostos internamente. Ou seja, se de um lado eu sei que eu vou ter aumento de preço, por outro eu estou fazendo um esforço para controlar. Agora, a pergunta que não quer calar. Você está vendo aqui as taxas da Shein abaixarem? Sendo cortadas as taxinhas da Shein, como era antes, que não tinha taxinha da Shein? Você está vendo isso? Você está vendo o movimento que esse governo está fazendo? Infelizmente, cara, infelizmente, eu tenho que falar isso. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 27 de julho. Só temos basicamente 4 dias para uma mudança de um posicionamento desse governo. E infelizmente eu não tenho visto mudança nenhuma. Muito pelo contrário, ele está confrontando Trump loucamente e não quer saber do povo. Porque o dele já tá certo, cara. Infelizmente o dele já tá certo. A verdade é essa. As pessoas não percebem isso, não enxergam isso. Entendeu? Esses caras estão cheios da grana, cheios de dinheiro, não estão preocupados. Agora a gente que é pobre, a gente tá ferrado, cara. Graças a essa lei da reciprocidade, que eu falo aqui todo vídeo, essa lei da reciprocidade, desde que essa lei foi autorizada, cara, a gente tá ferrado. Se eles realmente não ficarem só de boca, essa lei da reciprocidade, e for ativada mesmo na prática, no dia a dia, a gente tá ferrado, cara. Entendeu? Gasolina vai pipocar, eletroeletrônico vai pipocar, tudo vai pipocar porque é tudo a economia, quer queira ou quer não, é muita coisa, uma coisa ligada à outra. O desemprego vai aumentar porque o preço das coisas vai aumentar, entendeu? E aí, por consequência, as empresas não vão ter como marcar com aquele custo, sabe? É complicado, cara. É complicado e o governo não tá dando sinal nenhum que vai abaixar a cristinha, entender que realmente tá errado, que não tem que essa história de querer sair do sistema SWIFT, entendeu? Que ficam agitando os BRICS para isso, tá? E muita gente aqui no canal não está ligado. Tô recebendo aqui comentários pra caramba e as pessoas não estão entendendo o que o governo está fazendo. Estão sendo manipuladas como massa de manobra por esse governo sacana e não estão entendendo o que está realmente acontecendo, sabe? Então vamos ver aqui o analista aqui falando e ao longo, mais uma vez, eu vou estar comentando, tá bom? Aí o governo americano ele sai melhor desse conflito quando a gente olha o caso brasileiro. Vamos pensar o caso brasileiro. Ao
tarifar as nossas exportações, o que vai acontecer? Nós deixaremos de exportar para os Estados Unidos e até no médio e longo prazo, talvez a gente consiga direcionar este residual para outros mercados. No curto prazo, nós vamos aumentar a oferta interna dos produtos na economia brasileira e isso vai fazer com que os preços caiam. E aí, Vilton, se as pessoas pensam assim, pô, então esse conflito e esse tarifaço é benéfico ao consumidor brasileiro. Nada disso, viu? O que nós observamos? Quando os preços caem, eu vou dar um exemplo simples. No caso da agricultura, que é 1/3 da nossa economia, representa 50% das exportações brasileiras e 1/3 do emprego. Pois é, meu amigo, e você não valoriza o agro. E você aí, você mesmo aí, não valoriza o agro, entendeu? Esse aqui é que é o problema. E as pessoas não estão nem aí, estão levantando, estão recriando um super-herói, o Pinóquio, o tal do Lula, entendeu? No caso do agronegócio, o agricultor que fez um financiamento bancário e comprou um trator ou uma colheitadeira, ele tem que pagar esse financiamento ao longo do tempo. E é claro, ele vai pagar com parte das suas vendas. Se o preço desse produto caiu e ele não conseguir vender, o que vai acontecer? A inadimplência vai subir. E o que nós observamos é que, quando a gente olha a última semana, houve uma queda muito forte na Bolsa Brasileira e as principais. Outra coisa, um detalhe aqui que ele não vai falar aqui no vídeo, é que, se não me falha a memória, o Brasil é um dos maiores países de pessoas inadimplentes, tá? Se não me falha a memória, é de 60% a 70% da população, alguma coisa assim. Não tenho dados aqui para confirmar isso, mas é em torno disso, tá? E aí o que acontece? Uma coisa é o indivíduo ser inadimplente. Outra coisa, meu amigo, é uma empresa. A empresa, ela tem N funcionários. Imagina uma indústria, uma fábrica que tem, sei lá, 50, 100, 150 funcionários. Cada um com suas famílias, que sustenta aí 2, 3 pessoas em casa. Você percebe? Então, isso aqui vai ser um impacto gigantesco, um impacto em cascata, meu irmão. É complicado, cara. É complicado e as pessoas. E o governo não tá. Eu não tô vendo movimento nenhum desse governo para barrar isso. Entendeu? Como eu já falei em outros vídeos, volto a falar aqui. Eu espero, sinceramente, que a gente não tenha essa taxa de 50%. E muito menos a lei da reciprocidade ativada mesmo. Eu espero aí pelo menos 15%. O mínimo seria 15%. E o máximo 30%. Sabe? Mas é complicado. Tá bom? Vamos continuar aqui, que já tá chegando o Banco do Brasil e vai afetar o teu bolso. As ações que caíram foram do setor bancário, dos frigoríficos e do setor de produção de aeronaves. Estamos falando das principais empresas que exportam para o mercado americano. Ou seja, se a inadimplência aumenta, nós temos uma queda do preço das ações, por exemplo, do Banco do Brasil. Mas aqui, pessoal, um recadinho rápido. Se você tem produtos ou serviços e não sabe aonde divulgar, a gente aqui em nosso canal, o Jefferson Luiz, estamos abrindo, pessoal, nosso canal para divulgações, tá bom? Funciona o seguinte: com a taxa de R$ 25 você consegue divulgar aqui em nosso canal seu produto ou seu serviço, tá certo? Vou estar deixando o seu link e alguma descrição do que se trata o seu produto ou serviço em nossa descrição dos vídeos ao longo de um mês e também nosso comentário fixado. Então, se você tem interesse, eu vou estar deixando aqui no comentário fixado na descrição desse vídeo aqui, o nosso contato, mas a gente pede só que você entre em contato conosco caso você de fato tenha interesse, tá bom? Lembrando que é R$ 25 mensais, a gente tem uma taxa média de visualização em nosso canal de 30 mil visualizações. Então, eu acredito que seja uma excelente vitrine para você que de repente está em algum lugar e só passa, sei lá, 100 pessoas na tua rua, na tua avenida. E o que é R$ 25 para o empresário, né? Para um pequeno empresário aí,
Eu já tive uma loja, já tive uma empresa e sei que basicamente não é nada, né? Como faturamento ali, pô, no instante entra R$ 25, não é? E aqui é uma baita de uma vitrine, tá bom? Então vamos continuar aqui no vídeo para poder entender. Por que eu tô falando do Banco do Brasil? Hoje é o Banco do Brasil que é o maior ofertante de crédito no mercado brasileiro voltado para o agronegócio. Estou falando da agricultura empresarial e da agricultura familiar. Então veja, a gente já tem um impacto no setor financeiro. E qual que é o resultado disso, viu, Tossi? Vai acontecer o seguinte, quanto maior a inadimplência, maior vai ser a dificuldade do Banco Central de reduzir taxa de juros. E a gente sabe que taxas de juros mais elevadas inviabilizam os investimentos e quanto menor o investimento, menores são as inovações tecnológicas e o crescimento da produtividade, resultando em quê? Queda do emprego. E aí, meu amigo, o que é que você acha? Queda do emprego. E aí, agora tocou no seu bolso? Pois é, meu irmão. O complicado é isso, cara. As pessoas não conseguem entender o quão danoso e o quão perigoso está sendo. Esse governo está brincando, brincando, entendeu? O Lula não é o pai de todos, o pai do pobre. Como é que ele pode ser o pai do pobre desse jeito? Você percebe? Como é que ele pode ser o pai do pobre desse jeito, cara? Isso aqui vai afetar diretamente a minha e a sua vida. Os preços vão pipocar. Se a gasolina está R$ 6 aqui no Nordeste, em São Paulo pode ser que esteja já R$ 7, aqui vai para 7,8. Aliás, pelo menos para 7, 7,5. Entendeu? Se essa lei da reciprocidade for ativada e a gente tiver uma taxa de 50%. Não é brincadeira, não. Muitas empresas vão fechar, por consequência, o emprego vai acabar. A taxa de desemprego vai pipocar, entendeu? Quase duplicar. E a gente só vê esse governo indo para briga, dobrando a aposta, fazendo piadinha. E a solução na ponta da linha, para mim, para você que é bom, nada. Nada. Entendeu? Mas ele tá indo lá pros brinks. Tá indo se reunir lá pros brinks ali pra atiçar mais. Sabe? Pra brincar com o meu e teu bolso. É isso que o governo faz. Ele não tá indo buscar uma reunião, buscar entender o lado americano aí, o que é que tá realmente acontecendo. Sabe? A questão não é essa. A questão do governo não é essa. É complicado. Eu vou ficando por aqui, pessoal, tá bom? Esse era o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente é uma triste notícia pra gente, não é? Mas se faz necessário abrir o jogo, né? Olhar o outro lado da moeda, entendeu? Já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha aí com as pessoas, porque essa informação aqui é importantíssima e triste pro Brasil. Só temos 4 dias, tá? Dia 31 tá chegando, né? E eu espero estar por aqui para dar uma excelente notícia, tá certo? E aquela coisa, né? Se você costuma também investir no Banco do Brasil, ou se não investe, a oportunidade é essa, né? De você investir, porque se essa taxa aí, essa tarifa realmente for aplicada, a bolsa do Banco do Brasil vai lá para baixo. E aí fica mais fácil para você comprar também lá no Banco do Brasil, né? E começar a investir por lá também. Então é aquela coisa, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? A verdade mundial é essa. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até a próxima.